Bom, boa noite, galera. Vamos fazer a oficina de hoje. Vou fazer ela num modelo um pouco diferente do que a gente fez esse ano. Vai ser, primeiro vou contextualizar, mostrar um problema. Um problema de programação competitiva que caiu numa prova recente aí. E daí depois a gente vai estudar o que são as ferramentas para trabalhar com esse tipo de problema. Esse aqui é o problema. Fique à vontade para ler os menores detalhes dele, mas eu vou dar a interpretação logo direto. Você vai receber uma sequência de caracteres, uma string. String essa com tamanho até 10 a sexta. Grande. Daí você vai ter um número Q, que é uma quantidade de queries, uma quantidade de consultas. Essas consultas vão pedir alguma informação sobre essa string inicial que você recebeu. Essa string S. São dois tipos de informações que ele pode pedir, duas queries. Uma, inside LRW. Ele vai perguntar, vai mandar uma string W nessa consulta e dois inteiros LR. Daí ele pergunta, a string S dos índices L até o índice R é um anagrama dessa string W? Você tem que responder sim ou não. Yes or no. A segunda consulta é count LR. Para a substring que começa no índice L e termina no índice R, quantos anagramas existem? Anagramas distintos dessas substrings existem. Esse número a gente tem que imprimir módulo um número a princípio meio estranho aqui. A gente já passa sobre ele e explica o que significa uma resposta módulo. Bom, beleza. Vamos desenhar as coisas para entender o que está acontecendo aqui. Eu já pegar o exemplo de cara aqui. Ó, esse aqui é o problema. Caiu numa prova do Caribe, de CPC. Vamos ver. Para esse exemplo aqui. Deixa eu ver. Um exemplo bom. Vou montar um exemplo na mão. Fácil. Ó. Se a gente tiver algo, por exemplo, essa string aqui. A string clássica para mostrar exemplos de algoritmos em string. Abacado. Daí a gente recebe uma query inside 2, 4, A, B, C. Inside LRW. Você tem que responder se a substring que vai de 2 até 4, ou seja, essa substring, a indexação do parâmetro em 1. Se essa substring é um anagrama dessa. Claramente é. Porque você poderia pegar, né, fazer A, B, C, e você mapeia para B, A, C assim. Isso é um anagrama. Ou a gente poderia ter uma query desse tipo aqui. Count 2, 4. Count 2, 4. Para essa substring, BAC, quantos anagramas existem? A gente tem que printar esse número. Bom, os anagramas são A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B e C, B, A. 6 anagramas. A resposta que ele quer é 6. Esse é o problema. Bom, vendo os slides aqui. Basicamente o que eu mostrei para vocês. Tá. Vamos começar a pensar em abordagens. Como que a gente trabalha com anagramas? Como que a gente sabe que uma string é anagrama de outra? Você poderia tentar imaginar as permutações. Por exemplo, A, B, C. O A poderia vir para cá, o B vem para cá, o C vem para cá.
você poderia ficar tentando fazer esse emparelhamento, esse matching. Mas isso não é muito conveniente. Parece chato de codar, né? Como que você faz? Você conta os caracteres. Se aqui eu tenho uma letra A e aqui eu também tenho uma letra A, uma letra B, uma letra B, uma letra C, uma letra C, não importa onde elas estão, a frequência dos caracteres determina que é um anagrama. Beleza. Então, como que a gente trabalha com a query inside? A gente pega essa string W, conta a frequência de cada caractere de A a Z e compara com a frequência para esse intervalo. A frequência para esse intervalo, a gente pode, a princípio, só iterar nela e descobrir essa frequência. Eu faria algo desse estilo aqui. For int I, indo de L até R. Daí eu vou incrementando a frequência desse cara aqui. A frequência S de I. A gente traz a indexação de char para inteiro. Menos A. Mais. Beleza, isso aqui é a frequência para string S. E a gente faz um negócio parecido para string W. Basta daí comparar se todos os valores de frequência são iguais. Pronto, respondemos a insight. E a count? Permutação com repetição. Exatamente. O que é efetivamente um anagrama? É você fazer uma permutação das letras. Só que é com repetição. Como assim? A, B. Não importa se eu tenho o primeiro A aqui e o segundo A aqui, ou eu inverto e faço A, B. São as mesmas strings. Eu não quero contar elas duplicadas. Isso é permutação com repetição. Ou seja, o que é um count? O count LR, a gente vai ter que pegar do L até o R e a frequência para esse intervalo, frequência de caracteres. Daí o que a gente vai ter que fazer? Se a gente define o tamanho dessa substring como um len, seria R menos L mais 1. Esse é o tamanho dessa substring. A gente ia ter que ter a permutação com repetição. Todos os caracteres permutados, daí a gente tira as repetições. Frequência do A, fatorial, frequência do B, fatorial, até a frequência do Z, fatorial. Beleza, isso é permutação com repetição. Vai dar um número. Ok, vamos pensar mais no lado C++ do negócio agora. Essas strings têm tamanho até 10 a sexta. As frequências podem ir até 10 a sexta. O que é 10 a sexta fatorial? É um número imenso, né? É assustador, não dá nem pra imaginar a quantidade de dígitos que vai ter um negócio desse. Se já é famoso o tamanho do baralho, 52 fatorial, ser é maior que a quantidade de átomos do universo, imagine 10 a sexta fatorial. É completamente inviável de você representar isso em 32 ou 64 bits. Aí que vai entrar o módulo. Como assim? Já passa direto. Aritmética modular. Oi? Tá na outra, né? Eu não vou mostrar aqui agora, depois eu vou sentar e mostrar o site. Aritmética modular. Sim, é pra mostrar o quadro aqui. Na gravação não. Vou mostrar a gravação depois no slide. O que ele quer dizer com aquele mod lá, né? Vamos voltar no enunciado rapidinho. Ó. O enunciado fala isso aqui. Inside, yes or no. A gente sabe responder isso já. Acabou. Count. A gente ainda não sabe o que quer dizer isso aqui. Beleza. Qual que é a sacada aqui? A gente quer fazer, por exemplo,
5 fatorial. Digamos que esse número aqui, mágico a princípio, aquele 99824, não sei o quê, que aqui para nossa hipótese ele seja 7. O módulo que ele está querendo falar é resto da divisão. Como assim? 10, se ele pede para imprimir 10 módulo 7, ele quer 10 resto por 7. Ele quer 3. Por que ele faz isso? Porque daí você consegue provar que você sabe fazer o cálculo. Você não consegue representar o número na sua máquina, mas você sabe fazer a conta. Então, ao invés de eu ter exatamente o valor de len fatorial, por exemplo, eu vou ter ele módulo, aquele número lá. Aquele número 998244353 é um número que é quase 10 a nona, perto do limite de 32 bits. É pra gente usar basicamente tudo que o int pode dar pra gente e pra gente conseguir guardar na memória. Então, agora a gente tem que falar sobre operações na aritmética modular, né? Bom, a gente já sabe mais ou menos qual que é o sketch da nossa solução, né? A gente quer conseguir contar isso daqui. Então, fatoriais são multiplicações. É uma cadeia de multiplicações. F fatorial, ou vou botar n fatorial, é definido na sua recorrência como n vezes n menos 1 fatorial. A gente vai fazer exatamente isso aqui no código. A gente vai fazer isso aqui, ó. E nem a gente começa a fazer uma disciplina de fundamentos de programação da vida, geralmente a gente faz o exercício para computar fatorial. A gente faz isso aqui, ó. A gente define algo tipo assim. N posições para marcar o fatorial. A gente define fatorial de 0 como 1. Isso é fatorial. Daí a gente começa a iterar. 1, vai lá. Itera com i de 1 até n. O que a gente fazia era o fatorial de i é fatorial de i menos 1 vezes i. É exatamente isso fatorial, assim que se calcula. A questão é, esse número cresce muito rápido. 8 fatorial já é 40.320, se não me engano. 15 fatorial, eu acho que é lá perto de 10 a 12. 20 fatorial é perto de 10 a 18. Se você chega no 21 fatorial, você já não consegue nem no long long. Por isso que vai entrar a aritmética modular. Vai fazer as contas com o resto. A gente vai fazer isso daqui. Calculado com o resto da divisão. Esse mod é aquele número lá, aquele número grandão. Uma curiosidade, por enquanto, é que aquele número é primo. Por enquanto, isso é uma curiosidade. Daqui a pouco isso vai virar um fato útil. Beleza. Operações na aritmética modular. Como que a gente faz uma soma? A gente quer fazer A mais B em mod M. Isso aqui é só a gente pegar, por exemplo, no código, é fazer A mod M mais B mod M. Pode pegar o mod M de novo. É isso. Por exemplo, se o mod fosse 7, se você pegasse só mod aqui e mod aqui, poderia estourar, né? Poderia ficar com, por exemplo, 5 mod 7 mais 4 mod 7. Isso aqui é 5 mais 4, é 9.
9 passa de 7. Por isso a gente tem que pegar o mod de novo. Isso aqui é 9, mod 7 é 2. A adição está bem definida. Subtração. Subtração é um pouquinho mais esquisita. Porque os números podem dar negativos, né? Aqui a gente está lidando com A e B, sendo que a gente chama de resíduos não nulos módulo M. Ou seja, são inteiros positivos, 1 menor ou igual a A e B, menor ou igual a M menos 1. São esses números que a gente quer lidar. Na verdade, aqui 0, né? Aqui pode ser só não negativos, né? Para aqui pode ser 0 também. Para esses números, as operações têm que estar bem definidas. Esse corpo tem que estar fechado. Então, tá, por exemplo, o que é para ser 5 menos 3, vamos lá, 15 menos 3, mod 7. Para ser 12, mod 7, 5. E se fosse o inverso? 3 menos 15. Menos 12, tá, mas o que é menos 12 mod 7? Se você pensa na divisão lá, ia ser um negócio tipo menos 12 divide por 7, ia dar 1, ia dar mais 7, menos 1, né? Mais 7, daí ia sobrar menos 5, tá, o seu resto é menos 5? Não, a gente quer que fique entre 0 e m menos 1. O que a gente vai fazer? A gente vai forçar isso aqui a ficar positivo. Ou seja, a gente vai fazer, ao invés de A menos B direto, a gente vai fazer A mais M menos B. Mod M. Isso aqui é um cara entre 0 e M menos 1. Entre 0 e M menos 1. Quando a gente soma M, a gente garantiu que isso daqui vai ser um número positivo. Esse problema aqui sumiu. Beleza, vamos deixar anotado. Soma, a gente pode fazer como A mais B, né? Pode ser A mod M mais B mod M. Tudo pega mod M. Subtração. A gente vai fazer A mod M mais M menos B mod M. Tudo mod M. Isso é subtração em aritmética modular. A multiplicação é o que a gente já fez aqui. A gente pode sair distribuindo os mods. Nossa multiplicação, A, B. Isso aqui é A mod M vezes B mod M mod M. Tá faltando uma operação importante aí. Divisão. Esquisito, né? Bom, exponenciação já estaria bem definida, né? Porque a exponenciação é só uma cadeia de multiplicações. Só repetir. Tá tudo bem. Então, fazer A na B é só fazer A vezes A indefinidamente aqui até fazer B vezes, né? Aplicando essa operação aqui. Tudo bem. Divisão é meio esquisita. Como que a gente faz divisão? A gente tem que interpretar de uma maneira um pouco diferente. Quando a gente pensa em divisão, que a gente aprendeu no ensino fundamental lá, a gente pensa nisso daqui. Coloca aqui dividendo, divisor, vai achar um quociente e um resto. O que a gente quer pensar aqui? A gente quer pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Bom, uma definição para divisão é o inverso da multiplicação. Tudo que a multiplicação faz, a divisão volta. Basicamente isso. A exceção do zero, né? Mas não vamos lidar com ele por aqui.
Então, a gente não vai pensar necessariamente como a divisão a gente pegar A e dividir por B. A gente vai pensar em A e multiplicar pelo inverso de B. Porque a divisão é o inverso multiplicativo. Isso aqui é o inverso multiplicativo de B. Como que é a definição do inverso multiplicativo? Ou da divisão? Na divisão, a gente pensa que A sobre A é 1. O inverso é análogo. A vezes A na menos 1 é 1. Isso que a gente quer achar para fazer uma divisão. Tá, mas aí exponenciações são repetições de multiplicação. Como que a gente faz uma repetição negativa? Não rola, né? Não rola. Daí entra um teorema super importante de teoria dos números. Pequeno teorema de Fermat. É um dos teoremas que a gente mais usa em programação competitiva. É assustador. Não diria que quase toda, mas a grande maioria dos problemas que envolvem aritmética modular usa ele. Por quê? O que é o teorema? É A elevado a P menos 1 é igual a 1 mod P. Para todo A, um resíduo módulo P não nulo, agora sim não nulo. Se fosse 0, 0 vezes 0 é sempre 0, né? Então a gente quer 1 menor ou igual a A menor que P. E para todo P primo, aquele número esquisito lá era um primo. Ou seja, tem coisa aí. Por quê? E se a gente pega essa expressão aqui? Dá pra gente enxergar o seguinte, ó. A na P menos 1 é A na P menos 2 vezes A. Esse vezes esse é igual a isso aqui. E isso, pelo teorema, é igual a 1. Então, esse é o inverso multiplicativo. A elevado a P menos 2 é o inverso de A. Vamos fazer uns exemplos, para não ficar só nesse negócio abstrato. Vamos dizer que nosso mod é 7. E a gente quer achar o inverso de 3. Quanto que é? Bom, 3 vezes 1 é 3. Mod 7 é 3. 3 vezes 2 é 6. Mod 7 é 6. 3 vezes 3, 9. 2. 3 vezes 4, isso aqui é 12. Mod 7 dá 5. 3 vezes 5, 15. Opa, mod 7, isso aqui é 1. 5 é o inverso multiplicativo de 3, módulo 7. Ou seja, 3 menos 1 tem que dar 5. Ou seja, o nosso A, que aqui é 3, elevado a P menos 2, por causa do teorema, vai ter que dar igual a 5. Vamos fazer a conta aqui do lado, para ver se isso aqui dá verdade. 3. 3 vezes 3, 9. 27. 81. 243. Potências de 3, né? O mod disso aqui é 2. O mod disso aqui é 6. O mod disso aqui é 4. E o mod desse aqui? 5. Exatamente. Porque isso aqui é, ó, 243 é igual a 7 vezes 34.
mais 5. 210 mais 28 dá 258. 238, sobra 5. Beleza. 3 na 5, mod 7, realmente é 5. É isso que o teorema está dizendo. Se a gente ficasse procurando nessas potências aqui, eventualmente a gente ia achar uma, desses múltiplos, né? A gente ia achar um cara que multiplicando dá 1. O teorema diz, é só elevar a P menos 2. Você vai chegar de cara na resposta. Isso é o pequeno teorema de Fermat. Ok. Vamos voltar um pouco pro problema lá. O que a gente queria fazer? A gente queria fazer uma permutação com repetição, né? A gente queria fazer isso aqui. Tamanho da substring dividido por frequência do A fatorial, frequência do B fatorial, frequência do Z fatorial. A gente vai calcular esse numerador, fazendo multiplicação com um módulo. Calcular esse denominador como um produto em módulo também. Daí a gente pega o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Esse inverso é denominador elevado a P menos 2. Esse é o problema. Deu pra pegar o espírito? Ok, isso é a base matemática do negócio. Agora, vamos para programação competitiva. Vamos analisar a complexidade, analisar o tempo das coisas. Ele fala no enunciado aqui, ó. The total length of all strings S over all test cases does not exceed 10 na sexta. Então, a gente pode considerar que o tamanho da string S, no pior caso, é 10 na sexta. The total length of all strings W in inside queries does not exceed 10 na sexta. Ou seja, a soma do tamanho de todas as strings W da query inside é 10 na sexta. O número de queries é até 10 à quinta. Ok, qual que era a nossa estratégia? Para o inside, a gente itera na string, itera no intervalo, faz as frequências, compara se é tudo igual. Tudo bem, porque a complexidade disso vai ser na soma das strings de W. 10 à sexta operações. Ok. Vocês perceberam que não tem restrição nenhuma no count? O LR pode ser qualquer coisa. Então, e se a nossa ideia fosse iterar do L até o R para string count contando as frequências? No pior caso, o tamanho disso aqui é N. A gente ia ter O de Q vezes N. 10 na quinta vezes 10 à sexta. Não vai rolar. 10 a 11. Ok. Como que a gente faz isso ficar melhor? Prefixando. Soma de prefixo. Bom, já deixando mais claro aqui. Anagrama são anagramas, duas strings são anagramas entre si, e somente C tem a mesma frequência para cada caractere. É o que a gente falou. Contar as frequências, comparar, ver se é tudo igual. Claro, tem que garantir que o tamanho delas é igual, mas é equivalente, né? Isso aqui já vem de graça se você comparar a frequência. Vamos falar dos prefixums. Ok, como que a gente vai estruturar isso? A gente vai conseguir as frequências no intervalo LR em O de 1. Ou, se a gente define o tamanho do alfabeto como O de sigma, que é a letra que a gente usa para isso, vai ser O de sigma. 26, né? 26 operações. Vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente pega
de novo a nossa querida string lá. Abacaba. Daí a gente quer fazer, iterando nela, a gente quer ter as frequências de caracteres. Para o caractere A, para o caractere B, para o caractere C. Você teria até o Z, né? Mas aqui não vamos ter, vamos assumir que é só esses caras. A gente vem iterando aqui, ó. Apareceu um A. Apareceu mais um A. Apareceu mais um A. Apareceu mais um A. 0. Apareceu um B. Apareceu outro B. C. Não tem C, não tem C, não tem C. Apareceu um C. Não é C, não é C, não é C. A gente define isso aqui, ó, como um expressão no índice I por caractere C. São quantas vezes para os caracteres até I o caractere C apareceu. Daí, ó, digamos que eu quero a frequência do caractere A na substring indexada em 0 de 2 a 4. Quantas vezes apareceu o A aqui? 2. Quantas vezes ele aparece numa substring é quantas vezes ele apareceu nesse prefixo menos quantas vezes ele apareceu nesse prefixo. A gente não quer contar tudo, a gente quer descontar o que veio antes. Então a gente pega quantas vezes apareceu no prefixo do R e desconta no L menos 1, que é antes de começar o intervalo. 3 menos 1 é 2. Isso que a gente vai fazer. Então, para o count LR, como que a gente acha a frequência de todos os caracteres? A gente vai fazer, pegar o pressum em R para todos os caracteres e subtrair o pressum em L menos 1 para todo caractere. É isso que a gente vai fazer. Quanto tempo a gente gasta? Tamanho do alfabeto. Sim, o tamanho da matriz fica 26 vezes 10 na sexta. 2,6 vezes 10 na 7. Tá. É. 20 MB de memória. A gente geralmente tem limite bem superior a isso. Nesse problema em específico, não coloquei aqui, mas geralmente é algo tipo 500 MB, 1 GB. Então sobra a memória. Sim, porque a gente vai ter que iterar nela toda. Então a gente vai iterar nela toda e a gente paga isso no tempo. 10 na sétima tá tranquilo. Só se for fluxo. Piadas, humor. Bom, a gente vai fazer então. Para as queries inside é só comparar as frequências. Para as queries count, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o prefix sum, fazer diferença, e daí fazer permutação com repetição, com a aritmética modular que a gente acabou de ver. Código, né? Código. Vamos aí. Ok. Avise quando o tamanho estiver bom aí, que eu vou dar um zoomzinho. Tá bom? Mais, menos? Melhor? Ok, vamos lá. Vou dar zoom aqui também, não faz mal.
adversário padrão. Aqui a gente vai ter múltiplos casos de teste, né? Vai começar com o T. Ó, eu já sou fã de fazer isso aqui. A gente vai lidar com aritmética modular, né? A gente vai ter um monte de multiplicação com número grande. É fácil você cometer erros se você não fizer isso daqui, ó. Beleza? A main não pode mais ser int, porque ela teria 64 bits. Isso aqui é resto de template. Daí agora a gente lê os casos de teste. Itera nos casos de teste. É uma funçãozinha de solve. Essa solve vai resolver um único caso de teste. Ok. Qual que é a estrutura de um único caso de teste? Vai ter uma string S e depois o Q. S e depois o Q. Daí depois a gente vai ter as queries. E queries? A gente vai definir qual que é a operação. Se a operação for do tipo inside, a gente vai fazer aquilo que a gente combinou das frequências. No intervalo LR. Então a gente vai ler LR. LR, ele vai dar indexado em 1. A gente vai trazer essa indexação para 0 para ficar mais conveniente. Porque daí fica mais fácil de manipular na string, nos prefixando e tudo. Vamos ver só. Aqui é uma query count. Que vai ser permutação com repetição. Beleza. Agora, vamos lidar com as frequências lá do prefixando. Também, ó, meu estilo de código, que eu faço uns defines para facilitar as coisas. Só fazer vector e vector de vector. Ó, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que ter o prefixum lá, ó, presum e c para cada caractere. Então a gente vai ter que ter vetor de vetor. Na primeira dimensão ele tem tamanho n, que é o tamanho da string. Na segunda ele tem tamanho 26, que é o tamanho do alfabeto. E o nosso n é o tamanho da string. Beleza, agora a gente começa a fazer o prefixum. Beleza, aqui a gente faz as 2.6 vezes 10 na 7 operações aqui. O que a gente vai fazer nelas? Bom, se o meu SI for igual a C, a esse caractere, ou seja, isso aqui o char, eu quero trazer para indexação de inteiro. Se o meu SI menos A for igual a C, a gente vai querer fazer presum e C mais mais. Daí agora a gente tem que pegar a soma anterior. Se o I for maior que 0, ou seja, se a gente não está no 0 para não dar um overflow, a gente vai fazer presum I C mais igual presum I menos 1 C. Assim fica um pouquinho mais semântico. Eu faria um pouquinho diferente em termos de código, mas a gente ó, só conta se tem esse caractere e daí incrementa com o que teve atrás. Perfeição. Ok. O inside. Aqui, pro inside, a gente tinha que ler aquela string W lá, né? Agora a gente precisa da frequência para esse W. Bom, primeira coisa. O tamanho dessa string vai ser w.length, né? E o tamanho da string em S vai ser r menos L mais 1. Pode ser que ele mande tamanhos diferentes. A gente já corta esse caso aqui. Se len for diferente de w.length, a gente já sabe que não é anagrama, né? Porque elas têm tamanhos diferentes. E daí eu dou um continue para ele ir para a próxima consulta.
Agora elas têm o mesmo tamanho. Vou calcular as frequências para string W. Iterar nos caracteres de W. A frequência para esse caractere eu incremento. Beleza. Daí agora minha frequência é S. Isso aqui a gente, nesse caso, poderia iterar, mas vamos fazer com o prefix sum já. A gente já tem essa estrutura pronta. Esse cara no começo, ele é a frequência em R. O pressão, né? Perdão. Daí agora a gente quer tirar os do L-1. Então, se L for maior que 0, se for 0 a gente não tem nada para trás. Então, for... Vamos pegar os caracteres mesmo. Eu faço frequência em S para esse caractere. Eu tiro o prefixo que está fora. Perdão, L-1, C. Beleza. Agora a gente vai comparar as frequências. Pode fazer um negócio assim, ó. A princípio tá tudo igual. A gente itera em todos. Se por algum acaso for diferente, a gente já sabe que a resposta vai ser no. Né? Então, se a minha frequência em S para esse caractere for diferente da minha frequência em W para esse caractere, não é anagrama. Se for anagrama, não, a gente printa não. Satisfeitos com a query do inside? Vamos para o count. Agora é a aritmética modular. Beleza. A gente tinha que ler o L e o R. Aqui ele dá a indexação em 1, a gente traz para 0. Agora a gente quer ter as frequências do intervalo. A gente vai fazer exatamente o que rolou aqui. Vai copiar. E a frequência? Prefixo em R. Se eu tiver um L-1 válido, eu tiro esse prefixo. Ok. Agora o que a gente tem que fazer? Esse é o tamanho da minha substring. Agora a gente tem que computar len fatorial dividido pelos fi fatorial, né? O produtório desses caras. VEC-S. Aqui vai entrar a aritmética modular. Para esse mod específico eu adoro chamar ele de zap. Copia ele aqui, ó. Faz o seguinte. O que vai ser o numerador? Vai ser um fatorial. O denominador é um produto de fatoriais. A gente poderia ficar fazendo o for de computar fatorial toda vez, ou fazer o que eu tinha escrito aqui em cima mais cedo, que era para computar com vetor. A gente salva um vetor, em cada posição a gente tem o fatorial salvo. Bom, a gente sabe que a gente vai usar fatoriais de no máximo n, né? Então vou salvar os fatoriais de até n. Fatorial de 0 a gente define como 1. A gente vai iterando. E o fatorial de i é fatorial de i menos 1 vezes i WhatsApp. É isso. E agora a gente já pode lidar com os numeradores e denominadores aqui. O que é o numerador? É o fatorial de len. O meu denominador vai ser o produto de todas as frequências. Então a gente vai iterar. Para todos da frequência. A gente faz o produto com todas as frequências. Tirando o mod sempre. Agora a gente tem que printar numerador dividido por denominador. Aqui entra pequeno teorema de Fermat.
vezes o inverso do denominador. Beleza, o que a gente vai fazer já é printar esse cara. Lembrando que isso aqui é um produto, então aqui também tem que ter mais um mod. Nos resta agora computar esse inverso, que é com aquele A elevado a P-2. Tá. Tem um único problema faltando pra gente falar. Como que a gente computa esse inverso? É uma exponenciação. Exponenciação é uma cadeia de multiplicações. A gente pode só repetir multiplicações iterando no P? P é 10 a nona? Não dá. Qual que é a sacada? Algoritmo famoso também, exponenciação binária. Exponenciação binária. Geralmente é introduzido para a gente unicamente em um único momento no curso pelos ateus com indiscreto. E muita gente nem lembra desse negócio. Tá, se a gente fosse ficar fazendo um B elevado a um E, uma base elevada a um expoente, a gente poderia iterar e fazer O de E, né? Proporcional a esse E. B vezes B vezes B. Não vai rolar. Qual que é a sacada? Se a gente tem um B elevado a um E, a gente consegue de cara o B elevado a 2E. Como? Se a gente já tem isso aqui, multiplica por ele de novo. Essa sacada vai fazer a gente conseguir computar. Como? Digamos que a gente quer fazer 2 na 21. 2 na 20 por enquanto. Não, 2 na 16 para ficar mais conveniente. 2 na 16. 2 na 16 é o quê? É 2 na 8 ao quadrado. É 2 na 8 ao quadrado. 2 na 8 é 2 na quarta ao quadrado. A gente vai caindo. É isso aqui, ó. Vai eventualmente virar 2 ao quadrado. Isso aqui é 4. Ao quadrado de novo. 8. E por aí a gente vai. É assim que a gente vai quebrar. Isso, magicamente, é logarítmico no expoente. Como assim? Por que ele é logarítmico? Porque a gente está dividindo o expoente por 2. O 16, a gente reaproveita uma conta com 8. O 8, a gente reaproveita uma conta com 4. O 4, a gente reaproveita com 2. A gente sempre divide por 2, a gente chega no 1 em log passos. Pouquíssimos passos. Para aquele número lá que é 10 a nona, 30 passos, acabou. Agora, tá. Mas quem garante que o expoente é uma potência de 2, né? Não é. Como que a gente faz? Se ele for par, eu quero fazer b elevado a e. Se o meu expoente for ímpar, bom, a gente pode voltar para o caso par, que o caso par é legal, né? O caso par a gente consegue dividir por 2. A gente vai computar a base vezes uma recursão. Que a gente vai chamar de exponenciação binária. A gente vai multiplicar pela exponenciação binária dessa mesma base para e menos 1. Se o e era ímpar, e menos 1 é par. Se o e for par, o que a gente faz? A gente pega um x, vai receber binex, exponenciação binária, da mesma base, o meu expoente dividido por 2. E daí o que a gente retorna? X vezes x. O quão intuitivo para vocês é enxergar que isso aqui é logarítmico?
Mais ou menos? Tem a divisão por 2, né? Ok, isso tem cara de logarítmico, mas tem esse menos 1 aqui que tá meio esquisito. Qual que é a principal sacada? É você olhar para a representação binária. Se você tem uma representação binária, vocês vão concordar comigo, imagino, que para uma representação binária a gente tem, aqui for o n, a gente tem log n bits. Beleza? O que a gente está fazendo aqui? A gente está, na verdade, iterando nesses bits. Se ele é ímpar, o que eu vou fazer? Se ele fosse ímpar, eu vou lidar com o par e multiplicar. Esse par, eu vou lidar com ele dividido por 2. O que é uma divisão por 2 em binário? Um shift. Shift para a direita, em um bit, é dividir ele por 2. Então, o que a gente vai fazer? Se ele for par, a gente só dá um shift. Se for ímpar, a gente troca esse bit por 0. Se for par, dá um shift. Se é ímpar, troca por 0. É no máximo 2 operações por bit. 2 log n. Daí que vem. Ok, é isso que a gente vai rodar. De volta ao código. Tá, esse inverso, então, é uma exponenciação binária para ser mais rápido, né? N é a nossa base. A gente quer, pelo inverso do teorema de Fermat, que seja o primo menos 2. Agora resta a gente programar esse binexp. Tá, qual que é a base dessa recursão, né? Quando o expoente é 0. Quando o expoente acaba, né? Quando todos os bits acabam. Então, se meu e for 0, 1, né? Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Se o meu e for ímpar, o expoente for ímpar, eu já vou retornar de cara minha base vezes binexp da minha base em menos 1. Vou limpar aquele bit. Tiro o mod. Aqui é a multiplicação aritmética modular. Agora eu vou dar o meu salto, vou dividir por 2. Eu salto naquele bit. E daí eu vou retornar ele ao quadrado. Só vai chegar aqui, lembrando, né? Se o nosso e for par, porque se for ímpar, ele já vai retornar de cara aqui. É isso. É o nosso problema. A gente lê os casos de teste, essencialmente, ó. Caso de teste, faltou um ponto e vírgula aqui. Lê os casos de teste, chama uma solve. Nessa solve, a gente lê a string que ele quer fazer as queries em cima. Lê a quantidade de queries, lê as queries. O inside é ficar fazendo uma comparação para ver se todas as frequências são iguais. E o outro é uma permutação com repetição. Vamos testar. Tá grande o suficiente para ver o terminal? Mais um pouquinho, vai. Vamos ver o que acontece. Faltou salvar. Declaration, tá? Vamos lá. 63, eu redeclarei coisas aqui, acho. Ah, ó, é porque eu copiei e redeclarei as coisas no lugar errado aqui, ó. Só apagar daqui, ó, porque a gente nem tá usando aqui, né? Uhum. Ah, tá duplicado esse código. Tá, né? Tá duplicado esse código. Oi? Não entendi. Eu declarei ele aqui no loop. Dependendo, se você estiver falando desse aqui, ele é uma declaração dentro do loop também.
Isso aqui é uma declaração itera. Isso aqui é basicamente equivalente a fazer isso aqui, ó. É isso. Ele faz isso. Itera no tamanho todo e declara como C, WI. A única diferença é que aqui dentro você não tem acesso ao índice I, né? Se você faz desse jeito. Mas se você não quer o índice, isso aqui é uma forma bem enxuta de escrever as coisas. Vamos ver se compila agora. Compilou. Tá errado isso aqui, ok. Bom, as outras queries aqui... Tá errado isso aqui, peraí. Vamos lá, vamos ao debugging. Primeiro deu errado, por quê? Porque o nosso numerador... -1, log, beleza. Primeira consulta que ele pede é um count 1522. Eu tô lendo. Vamos ver. Aqui é um count. Debugging skills. Se alguém viu algum erro, por favor, aponte. Meio lerdo aqui. Tá bom. Ele tá esquisito. Provavelmente tô lendo coisa errada. Ver se o meu caso de teste tá certo. Pera aí. Bem. Ok. Esse aqui é o 1. Beleza. Ele tá printando 0. Vamos lá. Vamos debugar. Por que ele poderia dar 0? Para o numerador seu fatorial. Frequência. Ah, tá. Isso aqui tá errado. Alguém viu? Não é o produto das frequências no denominador. É o produto fatorial das frequências. Bugzinho pequeno. Porque daí apareceu algumas frequências 0, né? Frequência 0 vai deixar esse produto todo ser 0. E o produto final fica 0. Ah, agora sim. Ficou igual, tudo igual. Vamos testar para esse aqui. Tudo igual. Submetemos. Vamos ver. Quase nem usei os slides. Eu teria aquele número como celular também, nossa. Passou. 10. É isso. Não tinha... É só um... É só um boa noite, beleza. Achei que era uma dúvida. Mais dúvidas, comentários, galera? É isso. Ó, eu compartilho os slides com vocês depois. Enunciado. Mostra por que a abordagem daria time limit lá, aquele 10 na 11, que a gente reduziu mais cedo. Comparar o vetor de frequências para ver se é anagrama. Daí a abordagem dos prefixamos, que é o que a gente fez. Daí fala um pouquinho da aritmética modular, bem por cima. Permutação com repetição. No módulo. Para isso a gente tem que usar pequeno teorema de Fermat. É super comum. Isso aqui é assustadoramente comum.
Muito comum. E aí, para isso, a gente não pode sair iterando, a gente faz exponenciação binária. A implementação da exponenciação binária do inverso é isso daqui. Uma coisa que é curiosa também é... A gente estava pensando no raciocínio dos bits, né? Isso pode ser um algoritmo iterativo também. A gente não precisa fazer recursivo. A gente pode só iterar nos bits. É assim, ó. Exponenciação binária para uma base e um expoente. Resposta inicializa como 1. E a gente itera enquanto o expoente for maior que 0. Se for ímpar, multiplica pela base. Se não, eleva a base ao quadrado. Daí eleva a base ao quadrado e shift o expoente. Isso aqui é equivalente ao recursivo, que foi o que a gente fez, só que iterativo. Existem raros casos em que você fazer recursivo é um pouquinho mais lento que o iterativo e pode dar problema. Mas é bem raro. Bem raro. Se for para ter um código salvo para levar para maratona, leva o iterativo. Faz ele de uma vez. Se não tiver, esse aqui é um pouco mais fácil de lembrar, né?